O Landan pergunta o nome dela, mas ela diz não obrigado. Ele pergunta se ela não pode parar para falar com ele, mas ela diz que ele não faz o tipo dela. Ele fala que talvez ele faça o tipo dela e pede para ela esperar, mas ela diz para ele que ela precisa ir. E quando ela volta, ele pergunta o que aconteceu. Ela pede para ele dizer o nome novamente, mas ele fala que acabou de dizer o nome dele para ela. E como ela diz que não lembra o nome dele, ele fala que o nome dele é Landan e lembra que ela acabou de dizer que ele não faz o tipo dela. Ela pergunta para onde ele vai e já ele pergunta por que isso importa. Então ela diz para ele que ela vai aonde ele for. E ele diz para ela que na verdade ele estava indo para casa dele. E ela responde dizendo que na verdade ela não tem planos. Ela fala que não é bem assim, mas ele a interrompe e fala que vai sair do carro para falar com ela. E assim que ele sai do carro, ele pergunta por que ela o tratou assim. E depois que ela diz pra ele que ela é tímida, ele fala que ela é muito bonita, mas que não gostou da maneira que ela falou com ele. Ele pergunta se ela é tão tímida como ela disse não pra ele tão rápido, mas ela diz pra ele que não sabe. Ele fala que não pareceu que ele era bom o suficiente pra ela e que ela até disse que ele não fazia o tipo dela. E pergunta cadê aquela energia negativa do começo. E como ela não responde nada, ele pergunta se ela tá ouvindo o que ele está dizendo. Ela fala que está ouvindo e já ele diz pra ela que se ela não tem nada pra dizer, ele vai embora. Ela pergunta o que ele vai fazer agora e ele fala que ele já disse que ele vai para casa dele. Ele pergunta para onde ela estava indo e ela fala também que estava indo para casa dela. E respondendo à pergunta dele, ela fala que mora ali perto. Então ele pede o número dela e em seguida também pergunta o nome dela. Ele fala que está sentindo que ela está dando o nome falso, mas ela diz que realmente esse é o nome dela. Ele fala que agora que ele tem o número dela, talvez algum dia desses eles possam se ver por aí. E como fica claro que ela não gosta do que ele disse, ele pergunta o que há de errado com o que ele disse. Ela fala que talvez eles possam fazer alguma coisa agora. E depois que ele pergunta o que ela quer fazer, ela fala que talvez eles possam ir para o shopping. Ele diz que ele não está precisando fazer compras, mas ela fala que ele pode levá-la para fazer compras. Ele pergunta por que ele faria isso, já que ele nem conhece ela. Ela diz que assim eles poderiam se conhecer. E depois que ele diz para ela que ele não precisa ir no shopping para poder conhecê-la, ela fala que eles podem almoçar por lá. Então ele pede para ela entrar no carro, mas isso se ela quiser. E nesse momento dentro do carro ele fala que pensando bem ela não vai agregar nada pra ele. E fala que ela é bonita, mas que precisa mudar esse pensamento dela. E que estava até interessado até descobrir que ela é interesseira e que vai ser melhor se ela sair do carro dele. Ela pergunta se ele quer que ela saia do carro. E ele pede novamente pra ela sair. Então ela pergunta se ele tá falando sério e ele fala que com certeza. O Nate começa elogiando a roupa dela e em seguida pergunta o nome dela. Ela fala que está com pressa porque está indo para casa do namorado dela. Então o Nate pergunta se ela não pode dizer o nome dela. E como ela diz que não, o Nate pergunta quanto tempo ela está namorando. Ela diz para ele porque ele está fazendo tantas perguntas e ele diz para ela porque ele está tentando conhecê-la. Então ele se apresenta e fala que ele a achou muito bonita. Ela agradece o elogio, então ele pergunta se realmente ela não vai nem dizer o nome pra ele, mas ela diz que não. Ele pergunta quanto tempo ela está namorando e ela pergunta por que isso importa. E ele responde dizendo porque, como ele disse, ele está tentando conhecê-la. E depois que ela diz pra ele que ela namora há alguns anos, ele pergunta se ele pode pegar o número dela, mas mais uma vez ela diz não pra ele. Mas agora, quando ela chama por ele, ele pergunta o que está acontecendo. Ela diz que gostou muito do carro dele e ele pergunta se ela gostou do carro. E como ela diz que sim, ele agradece e fala que não tem muito tempo que ele comprou esse carro. Então ela diz que o nome dela é Julie e ele pede para ela chegar mais perto dele. Ele pergunta para onde ela estava indo e ela diz para ele que estava indo para o centro da cidade.
Então ele pergunta se ela já tem planos para hoje e ela diz para ele que ainda não, mas que talvez eles possam fazer algo divertido. Ele fala que, para ser sincero, ele não tem planos e ela diz que ela também não. E logo em seguida ele pede o número de telefone dela. E como ela diz que tudo bem, ele pergunta o nome dela novamente. Ela fala que o nome dela é Julie e ele diz que é um nome muito bonito. Ele pergunta se ela é de Miami e ela diz que sim. E depois que ele diz pra ela que é bom saber, ela pergunta de onde ele é. E ele diz pra ela que ele é da Trindade. Ele fala que ele é da Trindade, mas que está ali há uma semana. Ela fala que isso é muito legal e que gostou muito do carro dele. Ele fala que já ele gostou muito dela. E em seguida ele pergunta se ela precisa ir agora ou se ela vai encontrar com alguém. E como ela diz que não, ele pergunta se ela quer entrar no carro e ela acaba aceitando. E nesse momento, dentro do carro, ele fala que vai ser sincero e diz pra ela que ele está na dúvida se ela é ou não é interesseira. E como ela pergunta por quê, ele fala porque ela não estava interessada nele, não até ver o carro dele. Ela diz que não queria falar com ele porque ela não conhecia ele. Então ele fala que ele disse o nome pra ela e em seguida pergunta se agora ela já conhece ele. Ela fica pensativa sem saber o que dizer, então ele fala que ele gostaria de saber. Ela fala que não sabe, mas em seguida diz pra ele que ele foi um fofo, então resolveu dar uma chance pra ele. Ele pergunta se ele só pareceu um fofo depois que ele foi embora. Ele fala que ele tá achando que ela decidiu voltar porque ela viu o carro dele. Ela diz que não falou com ele porque ele era um estranho e não porque ele tem uma McLaren. Então ele fala que ele gostou de saber que ela sabe até o nome do carro. Ele fala que ele sabe que ela é interesseira e que eles estão ali perdendo tempo. Então ela pergunta se ele quer que ela saia do carro. E já ele diz que adoraria vê-la saindo do carro e deseja pra ela um ótimo dia.